Vacina contra coronavírus de laboratório dos Estados Unidos entra na última fase de testes em humanos. Novos surtos e temor de segunda onda de contaminação fazem países da Ásia e Europa imporem medidas de isolamento. Prefeitura de Porto Alegre diz que a entrega de propostas está mantida após o Tribunal de Contas suspender concessão do mercado público. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h52, tarde de céu encoberto e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 16 graus na capital. Mais uma vacina candidata contra o coronavírus entrou nesta segunda-feira na fase 3 de testes em humanos. A primeira dose da vacina desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna foi aplicada em um voluntário do estado da Geórgia. Ao todo, a farmacêutica pretende contar com 30 mil pessoas no estudo. Também estão na fase 3 dos testes em humanos a vacina chinesa Coronavac e a desenvolvida pela Universidade de Oxford. As duas têm testagem realizada no Brasil. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul, 20 em Santa Maria, 16 em Pelotas e 15 em Rio Grande. A tarde ainda será de instabilidade em pontos do leste e do norte do estado. O sol aparece entre nuvens nas demais regiões e as temperaturas serão amenas, com máximas próximas dos 20 graus. A instabilidade deve retornar à noite. Países de toda a Ásia estão enfrentando uma segunda onda de infecções por coronavírus e voltando a restringir atividades para tentar conter o avanço da doença. Hong Kong impôs restrições e o Vietnã isolou a cidade de Da Nang. A região recebia turistas locais desde que suspendeu o confinamento. Nessa segunda-feira foram registrados 11 novos casos de transmissão local. A China continental está combatendo o ressurgimento da Covid-19 mais agressivo em meses e confirmou 57 casos novos transmitidos localmente nesse domingo. É o nível mais alto desde o início de março e uma decorrência das infecções novas em Xinjiang, na região extremo oeste chinês. A Espanha está adotando medidas para conter o novo aumento nos casos de coronavírus em meio a temores de uma segunda onda mais prolongada. A Catalunha proibiu o funcionamento de bares e festas à noite pelas próximas 2 semanas. Outras regiões também estão testemunhando surtos. O Reino Unido anunciou no sábado que quem voltar da Espanha para o país terá de se isolar por 14 dias. A Noruega tomou medidas semelhantes e a França emitiu um alerta de viagem. O aumento no número de casos na Europa reflete uma tendência global. Nos últimos 2 dias, foram 280 mil novas infecções, o que significa um recorde. Ainda nesta edição, o governo federal vai repassar 10 milhões de reais para a Transurb. Com hospitais quase lotados, Prefeitura de Canoas prevê mais 10 leitos de UTI para coronavírus nesta semana. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Vendo a demanda por leitos de UTI aumentar a cada dia, a Prefeitura de Canoas espera ter mais 10 vagas pelo SUS em uso ainda nesta semana. Os novos leitos serão colocados em operação no Hospital Nossa Senhora das Graças. Atualmente, o local conta com 20 leitos pelo SUS e outros 8 privados. A Prefeitura fará um aditivo em contrato e vai transformar os privados em públicos, aumentando para 30 o número de leitos de UTI pelo SUS. Depois, outros 10 privados devem ser abertos, elevando o total para 40. É aguardada a chegada de medicamentos para colocar o plano em prática. Hoje, quase todos os leitos pelo SUS estão ocupados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, teve resultado positivo para coronavírus. Ele foi submetido ao exame e recebeu o diagnóstico ontem. O magistrado tem 63 anos e não apresenta sintomas. Segundo a assessoria do tribunal, Noronha continuará trabalhando de casa em regime de quarentena.
O governador Eduardo Leite informou que passou a sentir sintomas leves da Covid-19, como dor de cabeça e cansaço. Ele afirmou que seguirá realizando as agendas previstas para o dia por meio de videoconferência. Eduardo Leite tem 7 agendas previstas para hoje, entre elas a transmissão da atualização sobre a situação do distanciamento controlado no estado. E o presidente Jair Bolsonaro retomou nessa manhã a rotina de trabalho no Palácio do Planalto após anunciar no sábado ter se recuperado da Covid-19. Ele foi diagnosticado no dia 7 de julho e trabalhou na residência oficial do Palácio da Alvorada por quase 3 semanas. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Céu nublado nesse momento em Porto Alegre, a temperatura de 16 graus, 12 horas e 56 minutos. A presidente da associação que representa os permissionários do mercado público de Porto Alegre, Adriana Kauer, se disse aliviada com a decisão do Tribunal de Contas do Estado que suspendeu o processo de concessão do espaço à iniciativa privada. Para o conselheiro César Miola, que assina a cautelar, o procedimento não pode ser levado a cabo sem a autorização da Câmara Municipal. A abertura das propostas pela concessão do mercado estava prevista para a próxima sexta-feira. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Adriana falou ainda sobre as dificuldades no pagamento de aluguel por parte dos permissionários. Ela reclamou também do fechamento do mercado público devido às restrições impostas pela Prefeitura em razão da pandemia. E também em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, Tiago Ribeiro, afirmou que a Prefeitura trabalha na defesa que apresentará ao Tribunal de Contas do Estado, mas segue mantendo o que chamou de Plano A, com o recebimento dos envelopes previsto para o próximo dia 31. O secretário também falou sobre o temor por parte da população de que o prédio histórico perca as características ao passar à iniciativa privada. Ribeiro afirmou que a garantia de permanência das características do local está colocada no próprio contrato em licitação. O governo federal irá repassar 10 milhões de reais para a Transurb. A verba não poderá ser usada nas despesas do dia a dia. Dessa forma, a Transurb precisará gastá-la em aquisições ou projetos. Uma das ideias que poderá sair do papel é a instalação de ar-condicionado nos trens antigos. Há 1 ano e meio, a empresa sugeriu ao Ministério do Desenvolvimento Regional que, se houvesse um aumento da tarifa, poderia avaliar a instalação de ar-condicionado nos trens antigos. O reajuste foi aprovado e passou a valer em março de 2019, mas o mesmo não aconteceu com a climatização dos veículos. 3 pessoas foram mortas a tiros na localidade de Monte Alegre, na zona rural do município de Vale Verde, no Vale do Rio Pardo. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são um homem, o filho dele e o cunhado. As execuções aconteceram dentro da residência da família. A identificação e a idade das vítimas ainda não foram divulgadas. O local está isolado e passa por perícia. Em instantes, Polícia Federal realiza buscas na casa do governador do Piauí e em gabinete de deputada em Brasília. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Parlamentares da bancada gaúcha vão ingressar ainda nesta segunda-feira com uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão do decreto que institui o sistema de distanciamento controlado no Estado. De acordo com o documento, a decisão de abrir ou fechar a economia é dos prefeitos. A reclamação é liderada pelo deputado Sanderson, do PSL, mas também assinam o documento Bibo Nunes, do PSL, Marcel Van Hatten, do Novo, Maurício de Zedric, PTB, e o senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas. O secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que a proposta de gestão compartilhada do modelo de distanciamento controlado não prevê dar mais autonomia às prefeituras. Segundo ele, isso acarretaria em uma corrida de restrição ou de abertura. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Meirelles explicou que o documento, que será encaminhado nesta segunda-feira à FAMURS e às associações regionais, vai manter a configuração adotada no modelo de distanciamento controlado, mas também permitir um meio termo.
A Polícia Federal realizou buscas na casa do governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, no gabinete da primeira-dama e deputada federal Rejane Dias, em Brasília, em empresas e também na sede da Secretaria Estadual de Educação, em Teresina. O objetivo é investigar a suspeita de um esquema criminoso para fraudar licitações do transporte escolar. Segundo a Polícia Federal, servidores públicos e empresários se associaram para superfaturar contratos. Em nota, a Secretaria declarou que está colaborando com as investigações. O governador classificou a operação como um espetáculo e desnecessária. A deputada disse que está à disposição para esclarecer o caso. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde.